Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador. Olá, estamos iniciando mais um programa Medicina Humanizada. Eu sou o Dr. Pedro Casador, neurologista. E eu sou a doutora Thalita Casador, cardiologista. E hoje o tema do programa vai ser o AVC. Nós vamos explicar o que nossas duas especialidades podem contribuir para o AVC. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou também conhecido como derrame, é quando falta o oxigênio, quando o sangue não consegue chegar em alguma área do nosso cérebro. Seja porque tem uma barreira impedindo que o sangue chegue numa região, que a gente chama de um AVC isquêmico, tá? Ou seja, porque o sangue ele está indo para outro lugar, ele saiu do vaso, ele está sangrando para outro lugar, que é o AVC hemorrágico. É importante a gente saber que o AVC, independente das duas causas, o tempo é o principal marco. A gente precisa entender que a gente identificando alguém com AVC, e isso você mesmo de casa pode fazer, eu vou explicar como. A gente precisa acionar o mais rápido possível o SAMU. Levar essa pessoa para o hospital é a melhor maneira da gente evitar algumas sequelas. Então, o que eu queria passar primeiro para vocês é justamente como a gente identificar que um familiar nosso possa estar tendo AVC, ou até mesmo a gente que possa estar passando por AVC. Existe uma palavrinha, né, que é o SAMU, o S, o A, o M e o U do SAMU, tá? Que vai ajudar a gente a lembrar de todas as coisas que a gente precisa fazer para identificar se a pessoa está tendo ou não AVC. Então o S é de sorrir. Você vai pedir para a pessoa sorrir, dar um sorrisão mesmo. E a gente vai observar se um lado está diferente do outro, se um lado está simétrico. Então se a gente perceber que um lado está sorrindo e o outro lado está parado, ele está para baixo, é um sinal preocupante de que a pessoa pode estar tendo um AVC, tá bom? Que a gente chama de paralisia facial. O A do SAMU, a segunda letrinha, já é de abrace. Então você vai pedir para a pessoa, né, levantar os dois braços lá em cima e você vai observar se um dos braços cai ou se ela tem uma dificuldade em levantar um braço. Isso também é um outro sinal importante de que ela pode estar tendo um AVC. O M é de música ou de mensagem. Você vai pedir para a pessoa falar, cantar, dizer o nome, dizer o que ela está sentindo. Se você perceber que ela está falando embolado, ou então que ela não está conseguindo falar, não está saindo as palavras, ela te entende, mas ela não consegue falar com palavras, você precisa ir para urgência, que é o 1 da última letrinha do SAMU. Ligar para o SAMU 192 para levar esse paciente o mais rápido possível para o hospital e aí sim ter um diagnóstico definitivo e um tratamento adequado. Exatamente. E você aí deve estar se perguntando, será que eu corro risco de ter um AVC, de ter um derrame, um problema sério desse, um problema que tanto incapacita? Veja bem, AVC pode ser desde criancinha até o idoso, só que tem uma faixa etária e tem pessoas que têm um risco muito maior. E quem são essas pessoas? Quais são os fatores de risco para você ter maior chance de ter um AVC? São eles: pressão alta, principalmente pressão alta descontrolada, ou seja, não toma o remédio direito, de vez em quando ela dá 16, 17, 18, 20, já está um bom tempo com essa pressão descontrolada. Tabagismo, cigarro é um problema sério para o AVC. Etilismo, álcool, bebida alcoólica é um problema sério também no AVC. Obesidade, sedentarismo, diabetes e outras doenças metabólicas a ver com a obesidade, com o sedentarismo, com o seu estilo de vida, são os principais fatores que colocam você num risco de ter essa doença, além do envelhecimento, também a gente sabe. Perfeito, Thalita. E a gente tem que lembrar que o paciente que já teve um AVC, a chance dele ter um novo AVC é ainda maior. E é aí que entra o ponto que a gente
vai falar aqui, que é a questão de como a gente vai saber se você pode ter um novo AVC ou não. Se você já teve um AVC, existem alguns exames que você precisa fazer, que o seu médico neurologista vai pedir e que a gente conta muito com a colaboração do cardiologista, né? Então, quando a gente tem um paciente com AVC, a gente sempre vai pedir um ecocardiograma para avaliar a função do coração. A gente vai pedir um exame para avaliar as veias do pescoço, então artéria carótida, artérias vertebrais, certo? E a gente também vai precisar pedir do cardiologista um eletrocardiograma ou Holter, certo? Exatamente. A gente tem que entender por que eu tive aquele AVC, por que seu parente, por que o nosso paciente teve um AVC. Porque dependendo da causa, e é por isso que a gente pede esses exames, para a gente investigar a causa do AVC. O que causou? Foi um aneurisma? Foi uma arritmia? Foi um coração grande? Foi um trombo? Foi um coágulo? Uma placa nas carótidas? A gente tem que identificar a causa para saber tratar corretamente. E é nisso que a gente vai falar no próximo bloco, não é isso? Exatamente. Vou aproveitar o espaço aqui para mostrar para vocês no celular como que funciona o aplicativo AVC Brasil. Então vocês vão baixar o aplicativo no celular, vão clicar no íconezinho dele e ele vai abrir essa tela inicial. Tem várias funcionalidades, mas eu vou mostrar a principal que mais importa aqui para a gente hoje. Reconhecer o paciente que está com sintomas de AVC e tem que levar para o hospital mais próximo que vai fazer o tratamento adequado. Então vocês vão clicar nesse íconezinho aqui, hospitais, vão selecionar o estado que vocês estão, ele funciona para o Brasil todo, então vocês podem, independente de onde vocês estiverem, colocar o estado e aqui eu vou colocar todas as cidades do estado e vou clicar em buscar. Ele vai aparecer em ordem para a gente qual o hospital mais próximo para levar um paciente que está com sintomas de AVC. Hipertensão é doença apenas de obesos e sedentários. Mito ou verdade? Mito. A hipertensão pode acontecer em crianças, em pessoas magras, porém, ela é muito mais frequente em pessoas obesas, sedentárias e têm maus hábitos de vida. Por isso que o ambiente, a forma que você leva a vida é tão importante, tanto para começar a hipertensão arterial, quanto para manter-se hipertenso. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estamos de volta com o programa e hoje o tema é AVC. No primeiro bloco, nós explicamos como fazer um diagnóstico, a importância da agilidade para levar essa pessoa que está provavelmente com AVC para o hospital, fazer um exame de neuroimagem para a gente conseguir o mais rápido possível tratar esse paciente. Entendemos também os grupos de risco, quem tem mais chance de ter AVC, e agora nós vamos falar a importância de tratar o que causou o AVC. Então, se você tem ou conhece alguém que teve um AVC, teve um motivo que levou aquela pessoa a ter um AVC, que se a gente não tratar, a chance dela ter um outro AVC é muito grande. E é nesse momento que o cardiologista se torna tão importante. Os principais exames que a gente precisa pedir, precisa investigar, estão justamente ligados com o nosso coração e com o nosso pescoço, né? Então aqui eu estou falando do ecocardiograma, do eletrocardiograma ou do Holter, a doutora Thalita vai explicar pra gente, e do Doppler das artérias carótidas, que são as artérias do nosso pescoço. Doutora Thalita, fala pra gente. Precisamos estudar esses vasos e o coração. Por quê? Porque estão ali as principais causas que te levaram a ter o AVC. E aí, nesse momento que a gente faz um exame, o ecocardiograma, o que é isso? É um ultrassom do coração. A gente vai ver o tamanho do coração, se tem trombo, se tem coágulo de sangue dentro do coração, se o coração está crescido. E esses parâmetros vão nos ajudar a fazer um tratamento certo. Se o paciente tem uma arritmia,
arritmia. E como que a gente vê a arritmia? Com um eletrocardiograma, que é aquele aparelhinho que bota um monte de fiozinho, eletrodos no seu corpo. Tem o Holter, que é um outro exame, que é um aparelho que fica aqui do lado, que você leva para casa e fica 24 horas e leva no outro dia para o seu médico. Esses exames, eles ajudam a monitorar o seu ritmo do coração, e o ecocardiograma te ajuda a ver como é que tá seu coração, o ultrassom do coração, porque às vezes a gente tem trombo, tem alterações em certas situações no coração que pode te levar a mostrar que é dali que tá vindo o AVC. E se a gente consegue tratar seu coração, a gente consegue evitar novos AVCs, como o Dr. Pedro falou. Além disso, a gente tem o Doppler das carótidas, que é no pescoço. Com esse exame que a gente faz, a gente avalia se tem placa de colesterol, placa de gordura, de ateroma, que pode estar obstruindo. E aí também tem um tratamento específico para isso. Pode ser com uma cirurgia aberta, o vascular vai entrar aí, ou um stent, que aí a gente vai ter um tratamento específico, ou com um remédio também. Além disso, tem um tipo de AVC, que é o hemorrágico, o sangramento, que a gente precisa de um outro profissional, que é um neurocirurgião. E isso tudo que eu tô falando, além disso daí também, claro, o cardiologista clínico vai cuidar da sua pressão, que é um dos principais fatores que a gente precisa ajustar. O que a gente percebe é que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, e há muita coisa a se fazer por esse paciente, né? E esse é o ponto, porque antigamente a gente achava que o paciente que teve AVC, que ficou com uma sequela, não está andando direito porque está com uma perna fraca, não consegue falar direito, por exemplo, porque tem a afasia que a gente chama, ou não está enxergando, está com tontura. A gente achava que não tinha muito mais o que se fazer. Alguns recuperavam, outros não. Porém, hoje em dia, o tratamento, o acompanhamento pós-AVC, ele é muito importante e ele traz muita qualidade de vida. Hoje em dia, nós temos pacientes que tiveram AVC, que estavam acamados, não mexiam absolutamente nada e agora estão andando, têm independência, voltaram a trabalhar. E é justamente esse o ponto principal desse acompanhamento pós-AVC. Identificar o que causou o AVC é muito importante, isso que a doutora Thalita falou, né? Qual médico vai te acompanhar? Então, é um neurocirurgião, se você teve um AVC hemorrágico, tem um aneurisma, ou então se o seu problema foi, por exemplo, um diabetes, que precisa de um endócrino para tratar isso adequadamente, ou então talvez você tenha tido um problema no sangue, né? Então o hematologista vai te acompanhar. Aqui nós falamos as principais causas que estão ligadas ao coração, né? E a parte neurológica, que é sempre bem avaliada também pelo neurologista, e em alguns casos com o neurocirurgião. E a reabilitação, que a gente, a partir do ponto que a gente identifica, trata corretamente a causa, evita que esse paciente tenha um novo quadro, a gente precisa reabilitar, fazer tanto a parte de reabilitação motora, e aí o fisioterapeuta é essencial, um paciente acompanhado com atividade física monitorada também é importantíssimo. O fonoaudiólogo, né, no caso dos pacientes que não estão conseguindo engolir adequadamente o alimento, um remédio, ou então a fala está embolada. Então é uma equipe multiprofissional que precisa estar presente na vida desse paciente que acabou de ter um AVC, para a gente conseguir reverter o máximo possível das sequelas. Então é muito comum um paciente que às vezes está na cadeira de roda ter uma certa angústia de saber se vai voltar a andar, se vai voltar a falar, se a visão vai melhorar. Isso, num primeiro momento, a gente não consegue dizer o quanto vai melhorar, mas sem sombra de dúvida, todo paciente que teve um AVC, que está com alguma sequela, a gente fazendo essa fisioterapia, fonoaudiologia, esse acompanhamento, a gente tem certeza que ele vai melhorar muito, o quanto realmente a gente não consegue ser preciso nesse momento. E é aí que tá. No momento em que tem um AVC, a gente procura um neurologista e um cardiologista. Assim, aqui no Instituto Casador, por exemplo, que são pessoas que conseguem gerenciar o seu cuidado multidisciplinar, multiprofissional, te indicar pessoas corretas para fazer uma fisioterapia, fonoaudiologia e todo o tratamento adicional e cuidar de você como um todo. E é isso que a gente faz aqui, e é assim que a gente trata o AVC. E é assim que a gente termina esse programa de medicina humanizada, porque a medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.
O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos.